Eu trago aos senhores e gostaria de ver se eu consigo. O senhor está ouvindo? Só um minutinho. Tá. Parece que estabilizou. Tá. Ele vai e volta. Sim, veja se estabilizou, por favor. Sim. Boa tarde, meus caros e nobres desembargadores, desembargador presidente desta Câmara, desembargador relator, no qual cumprimento os demais e os colegas que nos assistem. Os autos que trago à discussão, se trata de uns autos que foi imputado ao meu constituinte o crime de homicídio, tipificado no artigo 121, com a qualificadora do parágrafo 2º. Eu gostaria de ser breve, mas lamentavelmente a vida do meu constituinte está num quarto de giro de um relógio. Mas gostaria de chamar a atenção dos senhores para alguns pontos nesse processo. Processo esse que sequer teve um inquérito policial, se ateve unicamente ao APFD. E o meu constituinte fora condenado unicamente com base na palavra de um militar que conduziu a ocorrência. Gostaria de chamar a atenção dos senhores, eu não sei como foi a imagem e a mídia da instrução na plenária de julho para os senhores, que a minha ficou contaminada, mas gostaria de ater simples e puramente na mídia da instrução processual. Instrução processual essa que se baseou unicamente no APFD, sem sequer uma diligência no inquérito para apurar a conduta, e imputou ao meu constituinte uma conduta de um crime qualificado, ao qual foi acolhido pelo Conselho de Sentença. Conselho de Sentença esse, que, como foi colocado nas razões do presente recurso, julgou contrariamente às provas dos autos. Aponto aos senhores que na mídia eletrônica, se os senhores tiverem a curiosidade e a atenção para assisti-la, quando ocorreu nesse processo, que foi desmembrado de tal processo pelo ilustre magistrado de piso, mas quando no seu depoimento em sede judicial, ele apontou pessoa diversa a qual lhe entregou a arma que é apontada como objeto do crime. Ocorre, meus nobres e queridos desembargadores, que uma arma que foi apreendida no APFD foi pela perícia técnica, dita como sucata, está acostado às folhas 37 e 38, laudo que a mesma é ineficiente. No laudo pericial, as folhas 47 e 55, foram apontados recolhimento de cápsulas Luger, do fabricante Luger, e o inquérito aponta como objeto do crime uma 9mm da fabricante Glock Cherokee israelense, sem qualquer uma perícia de compatibilidade. As folhas dos autos, as folhas 161, o juízo de piso determinaram que foi feita perícia para a compatibilidade dos projéteis, a arma apontada como instrumento do crime, e não ocorreu tal perícia. Em depoimento ante o juízo, o militar que presidiu a ocorrência, que comandou a ocorrência, que levou ao acautelamento do meu constituinte, o mesmo entra
entra em várias contradições com o seu próprio depoimento. Ele aponta o meu constituinte como aquele que praticou a conduta a ele imputada e acolhida pelo conselho de sentença. Mas o próprio militar vai apontar um rédis elaborado pelo soldado Jarbas na cidade de Caraí. Um rédis anterior ao rédis que gerou o APFD, daquele que recorre hoje, que fala através das minhas palavras. Foram apontados em todas as razões recursais as incongruências do tal processo, a fragilidade probatória. Fragilidade probatória é esta que fora apresentada ao Conselho de Sentença. Reconheço eu a plenitude do Conselho de Sentença. Sei que Vossas Excelências não têm poder constitucional de cassar a decisão do Conselho de Sentença, mas esta defesa invoca da tribuna hoje a cassação do Conselho de Sentença e submeta ao menos o nosso constituinte a uma nova sessão de julgamento, porque a decisão do Conselho de Sentença fora contrário às provas apresentadas a esses, foram contrário às provas apresentadas aos senhores anexadas aos autos. Sequer foi feito inquérito policial da Polícia Judiciária. Sequer foi feita uma diligência para apurar a conduta. Conduta esta imputada ao nosso constituinte porque é um estranho, porque não reside na cidade, reside em urbe diversa daquela onde ocorreu o fato e estava na urbe simples e puramente por um dia. E a ele foi imputado um crime e uma ligação a tráfico de drogas. Imputação esta com base na sua FAQ, porque há uma imputação de um crime anterior. E o nosso constituinte é um jovem de 19 anos, que completou os seus 19 anos na carceragem. Quando o possível fato ocorreu, ele ainda tinha simples e puramente 18 anos. Ou seja, tem uma FAQ ilibada. Quando o nosso legislador, legislando, colocou para nossa legislação que é passível de nulidade um inquérito policial sem a presença de um defensor, ele não estava defendendo o advogado, ele estava defendendo o constituinte. A prerrogativa não é algo destinado a mim, no mistério da profissão, no mistério do exercício da defesa. As prerrogativas é destinadas ao cliente. E se nós confrontarmos a mídia da instrução com o APFD, veremos o quão é perigoso ter um inquérito sem a presença de um defensor. O quão é nocivo para o indivíduo a ausência de um defensor. Relata o nosso cliente ter sido até agredido pela polícia e sequer foi feito o exame de corpo de delito deste. Polícia militar esta que conduziu o nosso constituinte à meia-noite do dia seguinte, sendo que este fora abordado por ela às 9 horas da manhã. Ou seja, a nossa polícia militar está fugindo à sua atribuição constitucional. E aí nós imputamos a uma pessoa, a um jovem de 19, 18 anos, um crime de homicídio qualificado por circunstâncias ligadas ao tráfico de droga. Em depoimento ante o juízo de piso, e como foi depois também pelo mesmo militar ante o conselho de sentença,
Este aponta que recebeu ligação anônima, apontando o nosso constituinte como o autor do fato ora em julgamento. Ocorre que em nenhum momento nos autos é apontado o DDU desta ligação anônima. Ou seja, a fragilidade probatória está comprovada. E aí nós imputamos uma pena de 20 anos no rapaz de 18. Primeiro pedido nosso é para a cassação do veredito, a anulação do conselho de sentença e que, na pior das hipóteses, submeta o nosso constituinte a um novo conselho de sentença. Chamo a atenção dos senhores: cidade, a urbe a qual fora submetido ao conselho de sentença é um município de extensão territorial com população de 31 mil habitantes. Se os senhores estiverem no TJ e saírem à janela e olharem para a serra, o aglomerado da serra é 2 vezes maior do que a urbe a qual nós estamos falando. Enquanto estávamos no salão do conselho de sentença, no salão do júri, recebíamos mensagens nos celulares do resultado do julgamento. Os nossos conselheiros estavam já com a condenação daquele que nos constituiu previamente já concebido. Invocamos nas razões que o mesmo seja submetido a um novo conselho de sentença e que seja desaforado dessa cidade e levado a uma urbe, onde possa ser julgado por um conselho de sentença esse que não julgue com suas paixões. Diz-se que quando há dúvida é em favor do réu, e aqui nós temos a dúvida é que o condene, e o nosso constituinte foram condenados unicamente na dúvida, foram submetidos a um conselho de sentença na dúvida, criaram para a gente um tal de um princípio na dúvida pro societar. Eu já folhei toda a nossa legislação, toda a nossa carta política, todos os pactos de direitos humanos que somos signatários e não encontrei em lugar nenhum esse tal desse princípio pro societar. Na dúvida, pro societar. Na dúvida, absolvas. Na dúvida, falta justa causa para uma ação penal. E se os senhores tiverem assistido à mídia da instrução, terá percebido que o douto promotor ameaçou o réu de aditar uma denúncia se ele não dissesse aquilo que o promotor queria que ele dissesse. E ele negou veementemente que o nosso constituinte era o portador da arma, fruto que produziu a suposta morte. Não estou discutindo se não houve a morte. Não estou a discutir se não houve a materialidade. Houve a materialidade. É por isso que o doutor Orestes Quaresma chama o tribunal do júri do tribunal das lágrimas, onde há 2 famílias pranteadas. A materialidade está lá. A autoria estamos a discutir. Que a autoria foi imputada ao nosso constituinte sem ao menos uma investigação séria. E, lamentavelmente, com todas as vezes, excelência, a nossa polícia militar está se tornando pior do que as milícias. Prova disso é o laudo acostado aos autos, as folhas 37 e 38 destes, a qual eles imputam uma arma ao nosso constituinte, que é uma sucata. Não tem poder efetivo algum.
Mas no giro no relógio, eu invoco aos senhores que, não acolhendo as nossas razões, que pelo menos traga a pena ao patamar legal que for aplicado bis e ida ao nosso Constituinte. É o que temos para hoje, nobres desembargadores. Muito obrigado pela atenção e desculpe a incisividade.